Agora a gente vai falar sobre saúde. É bem comum quando as crianças começam a ter contato com outras crianças, principalmente ali na idade escolar, que elas apresentem alguns sintomas das famosas viroses. Para que isso não aconteça em sua primeira experiência na creche ou na escolinha, a criança ela precisa, estar com a imunidade alta para que o seu corpinho seja capaz de protegê-la. Mas como a gente faz isso? Como que a gente faz isso, Thiago? Pois é, né, Vanessa? E para ajudar nessa respostas, né, e dar dicas do que fazer quando os pequenos começam a frequentar creches e escolinhas, nós recebemos aqui no estúdio a alergista e pneumologista a doutora Marisa Lages Ribeiro, que é gerente assistencial do Hospital Infantil São Camilo Unimed. Bom dia, doutora Marisa. Bom dia. Doutora Bom Marisa, dia. muita gente deve chegar com essa pergunta. Doutora, meu filho já está na idade pré-escolar, o que eu faço para proteger o sistema imunológico, para levar a criancinha para a escola? É a pergunta de milhões, né, doutora? Bom, pois é, o que acontece? O sistema imunológico, ele começa a ser desenvolvido a partir da concepção, ainda de forma intrauterina. Na barriga da mãe, o sistema imunológico começa a ser formado ali, até para poder a mãe não rejeitar a criança durante, o período gestacional. Então, existe toda uma orquestração ali e o sistema imunológico ele começa a ser desenvolvido no feto, e no último trimestre da gravidez, a passagem de anticorpos da mãe para a criança através da placenta, então, passagem transplacentária. Então, a gente já tem a primeira questão, que crianças prematuras que não chegaram até o último trimestre da gestação ou tiveram essa antecipação, elas já vão nascer com certo prejuízo. A partir daí, a partir do nascimento, a gente tem o aleitamento materno, principalmente nos primeiros dias, então a saída do colostro, que é aquele leite grosso, mais amarelado, muito rico em imunoglobulinas que vão contribuir para a defesa do recém-nascido. E a partir do recém-nascido, a criança amamentando, vai crescendo, a pele, a gente tem as nossas barreiras físicas que também são importantes para a proteção contra processos infecciosos. Então, se você tem a pele mais ressecada, a pele mais exposta, isso favorece a penetração de antígenos pela pele. A gente tem o trato respiratório também, o fato de respirar pelo nariz, do nariz estar limpo, de não ter secreção. A gente tem todo um mecanismo de proteção respiratória e um mecanismo também gastrointestinal, que vai sendo formado pela alimentação, de acordo com o tipo de nutriente que você come ou não, o trato gastrointestinal vai ficando formado. Então, esse início ele é muito importante porque cada criança é uma criança, então a gente, na hora de fazer essa avaliação, qual que é o momento ideal de ir para a escolinha, o que eu devo fazer para proteger, eu preciso primeiro saber, essa criança foi uma criança prematura, ela foi amamentada, ela tem alguma alteração física, ela tem algum problema na pele, ela é uma criança asmática, ela tem rinite, ela tem algum quadro intestinal, porque aí a gente consegue fazer essa avaliação de forma mais completa. Aliado a isso, a gente tem que ver o cartão de vacina dessa criança como que está. E aí fica um recado, porque infelizmente, em função da pandemia, a gente não está com uma boa cobertura vacinal. Então, é importante que cada família leve seus filhos ao pediatra para poder verificar se as vacinas estão em dia, porque é uma outra forma importante de proteção. Bom, então aí a gente já teve, a criança nasceu ok, foi amamentada, a pele está íntegra, cartão de vacina está em dia. E aí, agora, Agora Posso a gente mandar pra chegou, escola? podemos mandar para a escola? Então, assim, o ambiente escolar, ele é muito importante, você tem a socialização, você tem contato com outras crianças, então é uma fase muito rica para o desenvolvimento da criança, mas, de novo, a gente tem que avaliar cada contexto, cada família, tem com quem deixar, não tem com quem deixar. Então, isso tem que ser discutido de forma individual.
A senhora falou uma coisa que me chamou a atenção, né, que é essa questão do sistema imunológico da criança já começar a ser preparado ali, né, na vida intrauterina, né, ainda no processo de formação. Existe alguma coisa que as mães ou as futuras mamães podem fazer para ajudar, né, para dar um up nessa formação do sistema imunológico ainda com o bebezinho na barriga, doutora? Com certeza. Então, a primeira questão é a nutrição da gestante. Então, é importante que a gestante que ela faça uso de alimentação o mais saudável possível, balanceada, sem excesso de açúcar, sem excesso de gordura, com uma alimentação mais natural, bastante fruta, bastante verdura, legume, né, leite, ovo, carne, né, de acordo com se ela é vegana ou não, né, tudo bem, não tem problema, mas é só importante ter uma dieta ali equilibrada. O estresse também é um fator importante que leva a uma alteração imunológica, então a gestante ela tem que dormir bem, ela tem que descansar, ela tem que fazer atividade física para ela estar lá inteira, né, dar conta não só dela, mas do bebezinho que está sendo formado ali dentro. Doutora, a gente está falando dessa fase pré-escolar, né? A mãe da criança, ela também tem que ter um senso de coletividade, né? Por exemplo, se a mãe está com a criança que está espirrando, que está doente, é não mandar para a escola, né? Porque uma criança que está contaminada, ela pode contaminar todo o resto, né? Qual que é a conscientização que esse pai e mãe também tem que ter ao mandar a criança para a escola? Bom, então vamos voltar só um pouquinho. Então, a gente está tudo ok, levamos a criança para a escola, normalmente 2 anos, 3 anos, alguns entram um pouquinho mais cedo, mas normalmente é por aí, né? 2, 3 anos de idade que a criança vai para a escola. Então, na escola, vai ser mais do que natural, no contato com outras crianças, ela ter quadros resfriados. Ela ficar com o narizinho escorrendo, ela tossir um pouquinho. Isso daí é o normal. Uma criança saudável, no período pré-escolar, ela adoece de 8 a 9 infecções virais por ano. Então, isso é o normal. Não quer dizer que ela está com o sistema imunológico fraco, não. É o habitual, uma criança de 2, 3 anos de idade, ainda mais frequentando a escola, ter de 8 a 9 processos infecciosos. E essas infecções, elas também têm um fator importante, não é de tudo maléfico, não. Elas vão contribuir para estimular e fortalecer o sistema imunológico. Agora, é claro que a criança está com febre, ela está prostrada, ela está tossindo. Não vamos levar essa criança para a escola. A pandemia, ela teve vários, né, muito sério, muito triste, assim, né? Ninguém gostaria de ter passado pela pandemia, mas não teve jeito. Ela chegou aí. Mas o que a gente pode aprender com a pandemia, né? As lições aprendidas. Então, as lições aprendidas da pandemia, né? Uma delas é a importância da lavagem das mãos. Todas as pessoas estarem lavando as mãos, né? De forma correta, né? Não é possível lavar a mão, vamos usar o álcool gel. E a outra questão, outra lição importante que a pandemia deixou é se você está com sintomas gripais, você não deve ir para a escola, você não deve ir ao trabalho, você deve ficar em casa, porque você vai estar contaminando outras pessoas. Isso vale para as crianças, vale para os adolescentes e vale para os adultos também. Importante, obrigado, doutora. Muito importante. A doutora Marisa falou, né, que é comum, então, de 8 a 9 infecções por ano. Achei muito. Eu já pensando aqui, meu Deus, tô pensando o que me espera, porque eu tô com um pequenininho de 6 meses. Aí eu já tô, meu Deus, já vou preparando o psicológico para saber que durante um ano, e é bom saber isso porque tranquiliza os pais, né? Isso. Que não é, meu Deus do céu, filho tá com o narizinho escorrendo, começou a espirrar, já é algo desesperador. O que a gente tem que ver são os riscos de complicação e sinais de alerta, né? Então, ter uma febrezinha, o nariz escorreu, ficou entupidinho, isso ok, lava, dá medicação antitérmica que vai resolver. E, na verdade, eu até falei a questão da medicação antitérmica, mas queria só fazer uma correção, porque a febre é um mecanismo de defesa também. Então, não necessariamente a gente tem que estar ali, nossa, tem que manter a temperatura lá embaixo. Não. Se a gente medica para a febre, porque normalmente a criança fica prostrada, com mal-estar, dor no corpo. Mas se ela está com a carinha boa, dá um banhozinho, deixa ela mais fresquinha, às vezes a febre vai ceder espontaneamente.
Doutora, e como então a gente fortalecer o sistema imunológico das crianças? É por meio de suplementação, por meio de uma alimentação balanceada, vitamina D? O que as mamães aí e os papais, os responsáveis, podem fazer para fortalecer esse sistema imunológico? Aí a gente volta no conceito de saúde, né? O que é saúde? É o bem-estar bio, psicossocial, espiritual, né, emocional. Então, a saúde é o resultado de vários fatores. Então, a gente tem que ter uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, com bastante fruta, verdura, legume, de preferência os alimentos in natura, né? Quanto menos processado, melhor. É importante beber bastante água, é importante fazer atividade física, né? Então o esporte, é importante o lazer, né? Brincar, isso é muito importante. Dormir bem, o sono ele é restaurador, então a criança precisa dormir de forma adequada para ela recuperar. As interações com os coleguinhas, as interações sociais, cada família tem a sua religiosidade, mas independente da religiosidade, o fato de cultivar a importância da questão espiritual, isso é importante também. Então, como que a gente fortalece o sistema imunológico? Comendo bem, dormindo bem, brincando ou relaxando, tem o ócio, né, criativo, a criança tem que aprender a relaxar, ter bons relacionamentos, né, com a família, com os amigos, com os colegas, essa interação social ela é importante, ter alguma fé, né, acreditar em algo maior é importante também, o contato com a natureza, e as vacinas, né? Mais do que isso, tem a exposição ao sol, ela é importante, né? Eu falei, o contato com a natureza aí. Agora, vou dar um remédio para estimular o sistema imunológico. Não. Tem crianças que, infelizmente, nascem com algumas alterações imunológicas que precisam ser tratadas, algumas têm tratamento, outras não têm tratamento, têm um controle. Então, para os pacientes com imunodeficiência, que realmente têm uma deficiência imunológica, esses vão ser tratados de forma preventiva, de acordo com o tipo de imunodeficiência. Vai ter reposição de imunoglobulina venosa, eventualmente vai fazer um transplante, mas no geral o principal é isso que a gente comentou. Uma coisa que me chama a atenção também é que, né, o menino começou com o narizinho escorrendo, dá um chazinho de tal coisa, ou então essas receitinhas caseiras. Quais são os cuidados que os pais devem ter ao, né, administrar um chá ou uma misturinha ali de determinadas plantas para aquela criança em determinado estado, né? Por exemplo, se ela apresentar algum sintoma de virose, por exemplo. Tá. O líquido, ele é sempre benéfico, de preferência a água, de preferência, né, não adoçado, né, não sem muito açúcar. Mas os chás, eles têm um valor sim, sabe? Então, eu acho que eu não tenho nada, nós não temos nada contra o chá. O importante, então você pega lá na sua horta, vê o que você tem. Eu tenho um capim-cidreira aqui, eu tenho um hortelã, eu tenho um romã, vou fazer um chá com folha de romã. Não tem problema, desde que você lave bem, higienize bem, tenha certeza da procedência, ok. Ainda mais, né, quando o tempo não está tão quente, a alimentação não está tão frio. Aliás, não está tão quente, está mais frio. Os chás quentinhos, né? É gostoso, sim, é uma forma de hidratar. E uma outra questão importante também, que pode e deve ser utilizada, mas não pode ser abusada, é a lavagem nasal, né? Para poder limpar a secreção, para poder remover, para diminuir, né? Porque toda secreção que fica parada favorece infecção bacteriana, porque esses quadros começam com um processo viral, mas pode se complicar com uma infecção bacteriana se a secreção fica parada. Então, o fato de estar lavando, drenando é muito bom também. Qual seria, né, então, a periodicidade para fazer essa lavagem? Vai depender da intensidade da secreção, da coloração, se ela está muito grudenta, você vai ter que lavar mais vezes. Se ela está só uma coriza clarinha, às vezes até quase que uma aguinha mesmo, né? Só, né, 2, 3 vezes ao dia.
Mas se você está com um catarro mais grosso, que está difícil de sair, às vezes a criança não consegue, né, expectorar, não consegue suar, e às vezes vai ser necessário você utilizar mais vezes. Então, vai depender da consistência, da característica. Doutora, às vezes o pai, a mãe ou o responsável percebeu que aquela criança está um pouquinho gripando demais da conta, né? Você falou de tem um tempo aí, a duração, né? De 6 a 9 vezes por ano. Está gripando demais, está muito morocochoxa, está com o sistema imunológico um pouco deficiente. Qual que é o profissional de saúde que o pai deve procurar para ter um acompanhamento, né, de saúde para essa criança? Bom, primeiro é o pediatra, né? O pediatra, ele é o médico, eu falo que o pediatra é o médico da família, porque o pediatra, ele olha a criança, ele dá as orientações para os familiares que estão ali cuidando, então o pediatra é o médico da família e precisa de ter o mesmo pediatra, porque aí você consegue acompanhar, né, ao invés de estar levando no pronto atendimento, fazer a consulta agendada, com horário específico, para ter esses esclarecimentos. Mas se a criança está adoecendo muito, ela precisa de uma avaliação alergologista, para poder ver se não é uma rinite alérgica associada. Às vezes vai ter que fazer o teste alérgico para tentar identificar algum fator que possa estar contribuindo. É muito importante a questão ambiental, então o cigarro é extremamente irritante para todas as pessoas, principalmente para a criança, então precisa dessa avaliação. Então, para fazer a avaliação imunológica, vai ser o alergologista imunologista que vai avaliar como é que está a parte imunológica e se tem algum fator alérgico que possa estar contribuindo, algum fator irritativo. O pneumologista pode ser também, né, se o paciente está tendo muita crise asmática, né, tanto o alergologista quanto o pneumologista e o pediatra tratam da asma também. Mas se é um quadro que está mais grave, que vai ser necessário fazer uma investigação maior, aí o especialista deve ser avaliado, o alergologista ou o pneumologista. Multidisciplinar. Multidisciplinar. O Tiago falou, né, dessa questão do profissional que vai avaliar, né, a criança. E aí a minha dúvida é, quando levar, né, por exemplo, a criança apresentou sintomas gripais ou sintomas de virose. Quando, né, quais são os sinais que é preciso procurar ajuda médica? Principalmente quando os processos, porque os processos virais, eles são autolimitados. Ele começa, tem lá o pico da exacerbação, que normalmente é por volta do 2º, 3º dia, depois lá 4º, 5º dia vai melhorando, por volta de 5, 6 dias já resolveu, né? Às vezes você pode ter alguma infecção que dura um pouquinho mais tempo viral, mas na maioria das vezes 5 a 7 dias é o suficiente para ter resolvido. Mas essa criança, ela está chorando muito, ela está muito irritada, ela está com uma febre persistente, ela, às vezes, dependendo da faixa etária, ela vai ou não queixar, né? Porque você tem as complicações da otite, a sinusite, a amigdalite. Se a criança tem uma tendência asmática, esse quadro viral, ela pode evoluir numa crise asmática e vai ficar cansadinha, né? Com a respiração mais ofegante, às vezes até com o narizinho batendo. Então, assim, a criança ficou prostrada, tá com uma febre persistente há mais de 3 dias. Ela está queixando dor de ouvido, ela está queixando dor na garganta, ou ela não está conseguindo alimentar. São sinais de alerta que deve procurar de imediato, não dá para esperar muito não. Doutora, muito importante tudo isso, né? São várias dicas que a senhora falou ao longo dessa nossa entrevista. E para quem quiser entrar em contato com a senhora, até mesmo para fazer uma consulta, tirar algumas dúvidas, tem alguma rede social, algum contato para entrar em contato com vocês? Unimed BH, que também, né, a gente colocou o Instagram da Unimed aí na telinha. Eu tenho contato profissional no LinkedIn, né? Marisa conhece Lages Ribeiro, tem Instagram e Facebook também, mas é isso, estamos aí à disposição. Obrigado, muito, doutora? muito obrigada, doutora. Assim, dá um alívio, né? Depois que a gente conversa com especialistas, dá um alívio saber que é possível, né? A gente se preparar para as fases que os pequenos, né? No caso, o meu pequenininho vai passar. Então, eu já fico mais tranquila, sabendo que é possível, sim, preparar esse sistema imunológico. Muito obrigada, viu, Obrigado, doutora? viu, doutora? Obrigada a vocês.